sabedoria e poder de Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1. Versos 20 a 25. Que fala assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por medo da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém? Esses dias eu acordei mais cedo e fui ter o meu tempo com o Senhor na minha mesa e o Senhor ministrou muito no meu coração para mim estar estudando novamente os livros de 1 Coríntios, 2 Coríntios. E logo quando eu me bati assim com essa passagem, com essa carta de Paulo, que estava dizendo aos Coríntios, eu falei assim, meu Deus, nossa, quanta verdade está nesses versículos com a realidade do mundo hoje. Quantas pessoas querendo ser mais sábias que as outras, né? Quantas pessoas buscando informações, sabe, humanas. Quantos têm zombado de Deus? Quantos não creem, né, que o Senhor é aquele que ainda faz? Quantas mentes divididas? E quão profundo é essa verdade para nós hoje? Corinto, amados, ela era uma cidade muito rica e movimentada. Pessoas de várias partes, sabe, dos impérios passavam por ali. Comerciantes, soldados, filósofos, marinheiros, religiosos de todas as crenças. A cidade era conhecida pela sua riqueza, pela sua imoralidade e também pela valorização da cultura grega. Ali era comum encontrar pessoas debatendo ideias em praças públicas. Hoje as pessoas debatem muitas ideias, né, através das redes sociais. E os grandes oradores eram admirados. E quem falava melhor era visto como mais sábio. E a eloquência dele, sabe, era quase um espetáculo. Parece que você está lendo isso daqui, mas parece que você está vendo o Instagram quando você abre. Um querendo ser mais sábio que o outro, um querendo debater mais, uns com umas orações eloquentes, sabe? Um monte de gente querendo, sabe, falar mais de si do que o próprio Deus, ser reconhecido por ele, homem, do que mostrar realmente quem Cristo é de verdade. E esse texto é um texto muito profundo, porque onde o apóstolo Paulo, ele nos mostra que a lógica de Deus, ela é totalmente, sabe, diferente da lógica humana. Nos versos 25 mesmo diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é a mais forte do que a dos homens. Paulo, ele estava falando aqui para uma igreja que vivia numa cidade cheia de pessoas, sabe, cheias de si, cheia de filósofos, cheia das suas crenças. Pessoas que elas eram muito orgulhosas pelo conhecimento que elas tinham. E muitos achavam um absurdo acreditar que um homem crucificado pudesse ser o salvador do mundo. Então, para os judeus, a cruz era um escândalo.
Para os gregos era uma loucura. Mas para aqueles que criam, a cruz, ela era o poder de Deus. Sabe, Deus, ele não depende da sabedoria do homem. Não, de forma alguma. O homem, ele tenta explicar tudo pela lógica, pela razão, pela inteligência. Mas Deus, ele opera muito mais acima disso. Ele vai muito mais além. Então, assim, há momentos em que Deus, ele vai pedir a fé antes do entendimento. Lá em Hebreus 11:1 fala, né? Pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Então aqui ela não é uma crença, nem um otimismo. É uma confiança inabalável nas promessas de Deus e nas realidades espirituais. Sabe, então, a cruz, ela parece uma derrota aos olhos humanos. Mas foi justamente nela que Jesus venceu o pecado, a morte e Satanás. Então, o reino de Deus, ele sempre confronta o quê? O orgulho. E aqueles homens ali, eles estavam o quê? Cheios de orgulho. E Paulo fala, onde estão vocês, ó sábios, ó eruditos? Sabe? Então, onde está você? Em algumas versões, no lugar de erudito, vai falar os escribas. Sabe, são conhecedores, são aqueles que estudam a palavra, são aqueles que buscam o conhecimento. Sabe, então ali eles estudavam os pergaminhos, eles buscavam mesmo o conhecimento da palavra, mas eles não tinham intimidade nenhuma com Deus. Então Paulo aqui, ele está mostrando que ninguém pode alcançar a Deus apenas pelo conhecimento humano. A salvação, ela não vem por status, ela não vem por inteligência, ou ela não vem também por mérito. Não. Ela vem pela graça. E lá em Efésios 2:8 fala isso. Coloca aí para a gente ler. Efésios 2:8. Pois, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Sabe, Deus, ele escolhe aquilo que o mundo despreza para revelar a sua glória. Mas Paulo, ele dá uma ênfase aqui muito profunda. E ele fala, sabe, que Cristo para ele é a referência de tudo. A cruz, ela é o centro da mensagem. O evangelho não é sobre aparência, forma ou performance religiosa. Não. É sobre o Cristo crucificado. E Paulo, ele deixa isso claro. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, sabe? A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então a cruz, ali ela fala de quê? De entrega, de renúncia, amor, perdão e transformação. O mundo procura poder visível, mas Deus revelou seu maior poder através do sacrifício. Onde parece fraqueza, em Deus, sabe? Em Deus, ele destrói a força dos homens. 2 Coríntios 2:10 diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. E esse versículo, ele nos ensina que a verdadeira força do cristão não vem de si mesmo, mas vem da dependência de Deus. Ao aceitar suas próprias limitações, o cristão permite que a graça de Cristo, ela seja manifesta. Jesus na cruz, ele parecia fraco. Ele foi humilhado, rejeitado e ferido. Mas naquele momento em que ele se sentia dessa forma, foi aonde ele estava vencendo o inferno. Não sei da forma, sabe, que você chegou aqui hoje. Talvez você se sinta assim. Porém, Deus, ele nos ensina algo muito forte. Ele trabalha justamente
nos momentos em que tudo parece fraco, silencioso ou quebrado. É nessa hora que Jesus ele vem e ele trabalha em nosso favor. E isso nos faz parar de confiar apenas na nossa própria capacidade. E isso nos faz aprender a depender da sabedoria de Deus. Nem tudo que faz sentido para Deus faz sentido para o mundo. Sabe por quê? Porque às vezes, obedecer parece loucura, perdoar parece fraqueza, esperar parece perda de tempo e servir parece humilhação. Mas no reino de Deus, é exatamente aí que existe poder. É exatamente aí que existe poder. É exatamente nisso em que Deus ele se manifesta em nós. A cruz, ela parecia o fim ali. Mas era o começo da maior vitória da história. E muitas vezes Deus ele faz assim também na nossa vida. Ele transforma lugares de dor em lugares de glória. Nos versos 22 e 23 diz assim: porque judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esses dois versículos, eles revelam como os diferentes olham para Jesus e para os evangelhos. Sabe, os judeus, eles esperavam um Messias poderoso. Alguém que viesse com demonstrações visíveis de forças, milagres extraordinários e domínio político. Sabe, eles queriam sinais grandiosos, manifestações sobrenaturais, um rei conquistador. Eles esperavam um rei igual Davi. Sabe, eles olhavam mais para uma questão política, um império, algo majestoso ali, poderoso. Então, mesmo Jesus, ele realizando aqueles milagres, muitos ainda não acreditavam, porque ele não veio da forma que eles imaginavam. Eles não conseguiam aceitar o Messias crucificado, porque a cruz representava para eles maldição e humilhação. Eles queriam um Deus, sabe, que impressionasse os olhos deles. Era assim que eles queriam. Já os gregos, eles valorizavam o que é a filosofia, a lógica, o conhecimento, os discursos sofisticados. Eles queriam explicações intelectuais, raciocínios humanos, eles queriam argumentos profundos. Então, quando Paulo ele fala aqui, sabe, dos gregos, ele está falando de um povo apaixonado pela sabedoria do homem. Eles admiravam filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles acreditavam que a razão humana, ela poderia explicar praticamente tudo. Então, eles faziam perguntas de tudo. Porque eles queriam, sabe, aprender mais sobre essas pessoas que eu falei, mais sobre filosofia, sabe? Sobre Sócrates, Platão, essas coisas assim. Tanto é hoje que nas faculdades, eles são totalmente o contrário do que a palavra do Senhor diz. Eles creem mais nesses entendimentos. Eles creem mais na ciência. Então, quando eles ouviam sobre um Salvador morto, numa cruz de madeira, isso parecia o quê? Um absurdo. Para eles era como se alguém derrotado e crucificado pudesse salvar o mundo. Como assim? Pregaram ele naquela cruz. Como assim esse homem fraco vai salvar o mundo? Eles queriam, sabe, um Deus que fizesse sentido na mente deles. Então lá no versos 23, Paulo ele fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado.
Nós não mudamos a mensagem para agradar ninguém. Cristo é a mensagem. Cristo é a verdade. Ele está acima de toda sabedoria humana. Ele está acima de toda ciência. Ele venceu a morte lá naquela cruz. Então o centro do evangelho, ele continua sendo: Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Esse é o evangelho, essa é a verdade, essa é a mensagem. Sabe, mesmo que uns o rejeitem, outros zombem, outros não entendam a verdade, continua sendo a verdade. A cruz, ela confronta o orgulho humano. Porque ela mostra que ninguém se salva sozinho. Ninguém é bom o suficiente. E todos precisam da graça. Sabe, a cruz, ela destrói a ideia da autossuficiência. Muitas das vezes nós nos achamos autossuficientes. Não é verdade? Nos achamos assim forte e poderoso, nós não precisamos de ninguém. Ei, deixa eu te falar, filho. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Muita gente ainda procura, sabe, sinais sem transformação. Emoção sem arrependimento. E conhecimento sem entrega. Eles poderiam ter todo o conhecimento que eles quisessem, mas sem a entrega verdadeira no teu coração, de nada valia. O evangelho, ele continua simples. Os judeus tropeçaram porque queriam poder. Os gregos rejeitaram porque queria lógica. Mas Deus, Dani, escolheu a cruz. Deus escolheu a cruz. Adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz, ela parecia fraqueza aos olhos do mundo, mas nela estava o maior poder de Deus. Enquanto muitos procuram sinais e outros procuram respostas lógicas, Jesus, ele continua fazendo o mesmo convite. Lucas 9, 23, 25. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou destruir a si mesmo. Sabe, amado, seguir Jesus nunca foi sobre conforto, aparência e reconhecimento. Não. Seguir a Cristo é sobre entrega. É sobre morrer para si mesmo, para viver o propósito de Deus. A cruz, ela não é o fim. Ela é o caminho para a transformação, para a ressurreição e para uma vida totalmente rendida a Cristo. Hoje Jesus, ele continua chamando, não para uma religião vazia, não para uma vida rendida a Ele. Humana, só para si, não, mas Ele quer uma vida rendida para Ele, o próprio Deus,
uma vida de entrega a Ele, o Deus vivo, aquele que venceu a morte, aquele que se entregou por você. Talvez, sabe, muitos de nós temos buscado respostas e sinais e soluções, sabe, carregar tudo sozinho, procurando esses tipos de coisa em pessoas. Nós vamos só atrás de revelações humanas, mas esquecemos de buscar a revelação do céu. Mas a cruz, ela nos lembra que existe um Salvador, que já carregou sobre si o peso do pecado, da dor e da condenação. E Ele é o caminho certo. Ele é o caminho certo. Ele é a maior sabedoria de todas. Ele é o poder. Ele venceu a morte ali. Aonde foi para muitos motivo de fracasso, foi ali que ele venceu. Talvez você já ouviu isso de alguém. Alguém já olhou para a sua situação e olha para você e fala assim: você é um fracassado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eles podem dizer a teu respeito o que eles quiserem. Quem dá a martelada final é o Senhor. Sabe? Porque Ele passou por isso. Ele também foi humilhado. Ele foi xingado, ele foi zombado. Ele foi caluniado. Ele foi julgado. Sabe? Mas foi ali naquele lugar aonde todos olhavam para ele e falavam assim: acabou. Não. Não acabou. Ali foi aonde ele venceu. Ali foi aonde foi, sabe, o maior decreto. O mesmo Jesus que foi crucificado também ressuscitou. E hoje Ele te faz um convite. Chegou o momento de não apenas ouvir sobre Jesus, mas se entregar a Ele e seguir Ele de verdade. Sabe, chegou o dia que você entrega o seu coração, entrega os seus caminhos, as suas dores, os seus pecados, os teus medos, a tua vergonha, a tua vontade, tudo a Ele. Porque vale mais carregar uma cruz com Cristo do que viver uma vida inteira longe da tua presença. Não importa qual é o peso da tua cruz hoje. Não importa. Deus ainda levanta um Simeão para te ajudar a carregar ela. Sabe, amados? Porque vale mais carregar uma cruz com Ele do que viver sem Ele. Então hoje, amados, hoje é um dia de decisão. Jesus, Ele está te chamando hoje, sabe, para que você pegue a sua cruz e que você venha. Venha até Ele, com todo esse peso. Com todo esse peso, entrega a Ele. Ele está te fazendo esse convite hoje. Porque nós não somos merecedores de nada. Mas é porque o amor dele é infinito por nós. A cruz, ela prova que Jesus, ele nos amou antes mesmo de acertarmos tudo. Ele nos amou antes. Ele nos encontra quebrados, feridos, pecadores, e ainda assim, Ele nos chama de filhos. A graça, ela nos alcança no fundo do poço, mas ela não nos deixa permanecer lá. Ela transforma, ela cura, ela levanta e ela nos conduz para perto de Deus. O ministério de louvor pode subir. Muitos ainda, sabe, eles estão como os judeus, estão como os gregos,
Vivem procurando sinais, tentam entender tudo somente pela sua lógica humana. Mas a verdade é que somente Cristo, Ele pode trazer a verdadeira transformação no coração. Somente Ele. Nenhuma filosofia, emoção ou sabedoria humana pode preencher o vazio da alma, como a presença de Jesus preenche. Porque a verdade não é um conceito. A verdade, ela tem nome. Como o pastor disse domingo, eu sou. O eu sou. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Somente Ele é capaz de preencher o vazio da tua alma. Nenhuma ciência, nenhuma emoção, nenhuma filosofia, não. Somente Ele preenche o vazio da sua alma. Somente Cristo, Ele cura o seu interior, Ele restaura a sua identidade, Ele perdoa os seus pecados e Ele te dá o sentido de vida. A cruz ainda continua sendo o poder de Deus para todo aquele que crê. Que nós possamos trazer esse entendimento para nós. Ainda ficamos rodando, procurando sinais em vários lugares. Quantas pessoas eu vejo, já vão ali, que ali tem um profeta que revela isso. Vão ali, que ali tem isso e aquilo outro. Vamos ali, que ali tem lugar de cura. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Você sabia que o demônio também ele cura? Mas tem pessoas procurando a cura no lugar errado. Do que adianta você ser curado de uma doença, mas a perder a tua alma? Do que adianta você ser curado, sabe, de uma doença, muitas das vezes em algum lugar, que eles estão fazendo milagres, como se dizem, entre aspas. Mas se você continua com o teu vazio dentro, continua oco. Somente um Deus verdadeiro que cura, Ele cura por completo. Ele te cura, Ele te preenche. E Ele te deixa livre. E ainda você vai morar com Ele na eternidade. Ele, Jesus Cristo, aquele que eles negligenciaram, aquele que eles rejeitaram. Não, esse daí não. Esse daí é muito fraquinho. Coitados deles. Jesus, ele venceu a morte. Ele se entregou por inteiro, ele não se entregou pela metade. Foi por amor a mim, foi por amor a você. E hoje ele está te fazendo esse convite novamente. Para de procurar soluções em outras coisas. Venham. Pega a tua cruz e vem. Se coloca de pé. Para muitos ainda é loucura você estar aqui. Quantos te chamaram de louco? Você ainda está nesse mundinho de crente? Você ainda está nesse mundinho que Jesus salva? Você ainda está nesse mundinho que Jesus vai voltar? Porque eles acham isso loucura.
Enquanto eles pensam que isso é loucura, para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Ah, Jesus. Tá pesado aí? Tem peso aí nessa cruz que você está carregando? Coloca diante dele. Ele foi pregado nela, mas ele venceu ela. Ele ressuscitou. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Sim, Jesus. De quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo temor? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu